Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Sou Fênix Podcast. Hoje eu estou aqui com uma grande amiga de muitos anos, Lídia Lúcia Medeiros, que veio diretamente dos States para o Sou Fênix Podcast e nós vamos continuar a nossa conversa sobre espiritualidade. No episódio passado, se você assistiu, nós falamos dessa parte extrasensorial, viagens astrais, espiritualidade, mediunidade. Mas hoje a minha convidada vai trazer um pouco sobre a fé, sobre Deus, sobre a jornada dela nessa área, digamos assim, da vida, né? Eu sou Lívia Belotto, psicóloga e mentora de recomeços. Lídia Lúcia, é um prazer imenso de ter você aqui. Você tinha me dito que eu ia ter que te convencer, mas nem tive que te convencer. Você veio por livre, espancada à vontade participar aqui da nossa conversa e abrilhantar os episódios falando sobre a sua fé, que é algo que eu admiro profundamente em você. Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouquinho de você. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? De fato, num segundo, eu pensei que eu não pudesse recusar, né? Esse convite, que afinal de contas, quando uma porta se abre para nós, né? É que estão querendo que a gente entre, né? E você é uma amiga de tantos anos, né? Eu estou aqui no Brasil, passeando, visitando, quero ver todos os amigos e, obviamente, ter que esperá-los, né? Me acolherem. E eu vejo também, né, como você, como, primeiramente, uma amiga, claro, mas acompanho também seu trabalho profissional, tudo que você vem fazendo, a gente sempre compartilhou, né? Não só das nossas vidas, dos nossos filhos, e do seu trabalho também. Então, obviamente, eu senti, né, que seria importante, né, estar aqui nesse momento e compartilhando com você, com vocês, né, o seu público, os seus seguidores, os seus pacientes, clientes também, né, do seu espaço para ser. E como, né, como tem que ser, né? Tinha que ser. Eu acredito que quando algo tem que acontecer, o universo conspira, Isso. Né? E conspirou em todos os sentidos, não é mesmo? Em dia, hora e local, né? E de você ter, né, poder me colocar na sua agenda hoje, né? Porque assim, quando a gente vem, né, vai viajar, vem para um lugar, é tanta gente disputando, né, a nossa presença. E realmente obrigada de coração, Lídia, por você ter aceitado o convite. E eu acredito realmente que falar sobre fé, falar sobre Deus e ouvir você falar é algo que até me emociona. Porque nossa, muita emoção. Porque eu sei, assim, a gente na nossa trajetória, nem sempre a gente concordou com tudo. Né? Inclusive dentro dessa área da espiritualidade. Mas se tem algo que eu admiro profundamente, que acredito que seja um ponto em comum na nossa vida, é realmente a presença, né, de Deus na sua vida. E como você lida com isso, né? E como você tem lidado com isso ao longo da sua vida, ao longo desses anos. E eu tenho certeza que eu não estou emocionada por falar só nisso, mas pela presença que vem junto com você, né? Pela energia divina que te acompanha sempre na sua trajetória, nas suas escolhas, né? Você veio de Três Rios, né? A gente se conheceu no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Três Rios, que eu chamava carinhosamente de Três Corguinhos, e depois eu fiquei sabendo que eu ofendia o povo local, mas desculpa, né? Realmente não era a minha intenção, era uma forma
carinhosa, né? Porque Três Rios é uma cidade muito pequena, né? E eu me lembro que eu estava mais perdida que cachorro em dia de mudança, né? Lá em Três Rios, com meu filho pequeno na escola. E eu lembro do dia que você me convidou para ir tomar um lanche na sua casa, na Nossa Senhora de Fátima, na escola Nossa Senhora de Fátima, né? Em que a gente deixou, acho que foi na saída, a gente pegando as crianças, os nossos filhos, o Bruno e o Tomás, fizeram uma certa amizade, né? E você falou, vem tomar um café. Aquele dia foi assim, graças a Deus alguém me enxergou, né? E alguém abriu as portas, né, da casa para que a gente tivesse uma amizade. E depois daquele primeiro café, nunca mais a gente se largou, né? A gente muda de cidade, muda de marido. Mas a gente não muda de filho, né? Que continuamos tomando café. E a gente continua tomando café, né? Então, realmente você foi a pessoa que estendeu a mão para mim, né? Lá em Três Rios. E sim, dentro da sua fé, é uma fé, o que eu vejo, Lídia, que a sua fé é uma fé com obras, né? Porque tem a fé sem obras, né? Povo que fica só rezando, mas não obra, né? E Paulo de Tarso fala, né, que a gente tem que ter uma fé com obras. E eu vejo que você, na sua fé, você constrói muitas obras dentro das amizades, porque eu vejo que um dos seus valores é a amizade, né? É cultivar as amizades. Você é uma grande cultivadora, né, de amizade e de pessoas. E na sua forma de ser, nem sempre, como da minha, nem sempre as pessoas nos entendem. E, nossa, muita emoção. Nem sempre as pessoas nos entendem e nos aceitam, né? E eu acho que, além das nossas diferenças, a nossa amizade vai além, né? Dentro de uma... Acho melhor parar de falar, porque eu não vou então, assim... Eu estou muito emocionada, gente, desculpa aí. Mas é isso. Fala um pouco, você vai parar de chorar. Então, assim, ouvindo você falar, né, tudo isso que eu conheço e sei dessa história, e muito mais que você possa ter, talvez, visto em mim tudo isso, eu também sempre vi muita coisa também em você, né? E hoje em dia, né, falando um pouco de como eu percebo isso atualmente, que nem sempre foi assim, claro, eu não vejo essa diferença, né? Não existe essa coisa de eu não ser vista ou aceita, ou que você é diferente. Você falou agora... Você sempre falou isso, né? Desse convite que eu fiz. Então, vão aí várias coisas. É como você falou, cultivar a amizade. Eu também entendo que a casa da gente, né, deva ser uma porta aberta, que é onde a gente acolhe, recebe, né, e compartilha. Então, eu também, naquela época, ainda em Três Rios, eu também era estrangeira, porque eu não morava lá inicialmente, né? E a brincadeira dela dos 3 corguinhos é porque eu vim do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, então ir para Três Rios parecia que era, né, ganhou mais 2 rios, mas por ser uma cidade pequena, né, tem essa conotação aí de que não são 3, são 3 pequenininhos, mas realmente... Os rios são enormes. Exato. Mas realmente, assim, também para mim é uma casa, né? Que meu pai nasceu em Três Rios, era onde eu também tinha família. Eu não era de lá, mas eu fui morar lá e também ali era a minha família, a minha casa, meu ambiente. E a nossa família, a nossa casa sempre foi cheia de gente, sempre cheia de gente chamando gente. Então, eu fiz assim, eu fui acolhida assim também em Três Rios, né, por uma vizinha, uma grande amiga também, a Marília, que eu também me lembro bem dela ter feito isso, né, me chamou para tomar o café quando eu me mudei. E da mesma forma eu tentei continuar fazendo isso sempre, né? Até hoje eu faço isso, acho
Acho importante, necessário e me preenche. Agora, como você falou, eu morando nos Estados Unidos, mais ainda eu percebi esse choque, né? Choque de cultural, choque de línguas, né? E uma cidade, um país, tudo diferente. Eu aí entendi o que se diz lá na Bíblia, né? Do que é ser o estrangeiro, a viúva ou o órfão, né? E isso embora isso possa parecer dolorido, é para mostrar que a gente sempre tem um pai, né? É para saber que a gente sempre tem quem nos sustente e para saber também que a gente, embora seja estrangeiro, não é. Todo lugar me pertence, eu pertenço a todo lugar. É só uma questão de tempo e de tomar posse, né? E aí, dessa forma, é que eu também, dentro desse, né, novo aspecto, dessa nova visão, a minha fé, que, de fato, como você falou, foi sempre uma coisa muito forte para mim, muito importante, necessária como um ar, né, que eu respiro. Obviamente, tem horas que a gente tem uma certa aridez, a gente está um pouco distante, né, não está assim consistente, mas agora, mais ainda, eu me senti, talvez por estar totalmente afastada de tudo e de todos, né, em termos de família, amigos, que eu, como você mesmo falou, tenho de longa data e já visitei aqui já os mais antigos, né, nesse meu tempo aqui em São Paulo. Eu, por estar afastado de todos eles, foi doloroso e sofrido, porém eu consegui ficar mais perto também de Deus, né? E eu acho que é isso que a gente busca, no fundo, durante toda uma vida, né? E eu nunca tinha me dado conta de quanto eu fazia isso há muito tempo, desde sempre, né? Eu acho que todos nós. Uma vez que eu acredito, né, dentro da minha fé, e também da minha religião, que é a religião católica, eu me sinto filha de Deus Pai, né, que é meu pai, que é meu provedor, e também assim, né, todas essas palavras que são, né, usadas para descrever, que eu acho que é um lugar comum que as pessoas possam entender, né, que ninguém nasceu de chocadeira, né, todos nós somos filhos de um pai e de uma mãe, conhecidas ou não, mas somos, né? Então a gente é gerado, a gente é desejado, a gente é criado, né? E a gente tem esse sustento, essa base, essa origem. E se sentir assim, independente das pessoas que realmente nos criaram, eu me sinto, né, ligada a esse Deus, que é pai, que é mãe, que eu vejo também Nossa Senhora, né, a figura de uma mãe, de uma pessoa que me protege, que está comigo. E assim foi, né? Assim foi e assim está sendo. Eu cada vez mais me sinto mais próximo desse Deus que também está dentro de mim, que é em mim, que se transborda através da minha pessoa, né? E de que maneira eu tenho a responsabilidade de ser esse vaso, né? Eu acho que quando a gente se dá conta de que a gente né, esse vaso mesmo, né? Esse local sagrado onde Deus habita. E aí você começa a ter um entendimento de que isso não é qualquer coisa, não é pouca coisa. É algo que realmente tem um valor e é único, né? Cada um de nós tem esse trabalho, né? Esse dever, essa ação, né? De ser esse local que Deus habita. Não sei, esse é o meu modo de pensar. No dia que eu me dei conta disso, que eu era um templo do Espírito Santo, né? Porque eu tenho que cuidar desse local, não só internamente, assim, espiritualmente, a minha alma, né? O meu pensamento, a minha forma de ser, mas o meu próprio físico. No dia que eu me dei conta disso, eu que fumava, entendi que eu devia parar de fumar. E aí eu consegui, né? Tranquilamente. Eu falei, não, peraí, esse corpo também é meu, mas
meio que está emprestado, né? E para ser um corpo mais saudável, melhor, né? Uma casa, né? Volta na casa, né? Uma casa boa, estruturada, que ofereça tudo que de bom que tem que oferecer uma casa, né? Eu tenho que cuidar disso, das estruturas, da parede, né? Por isso que a gente pinta, reforma, arruma, né? Conserva. Então, assim, dali foi assim que começou, eu acho, né? Foi nesse dia que eu me dei conta que eu não era só eu, né? Eu era mais alguém, né? E também, né, da mesma forma, quando a gente, como mulheres, né, que somos, viramos mãe também, passamos a ser, né, algo muito importante para alguém, né, que dependerá da gente, pelo menos de uma boa forma, né, por bastante tempo no começo, mas que de alguma forma para sempre, né? Porque também a gente trouxe, né, nessa linguagem das mulheres, né, uma herança, né, também maravilhosa que a gente também deva passar para frente. frente. Lídia, eu sei que você é uma fênix, porque, lógico, eu te conheço a sua história. Sei que você encerrou muitos ciclos e recomeçou muitos ciclos. E a gente não para nunca de ser fênix, né? Porque nós temos alma, né? O Sou Fênix, né? Fala da alma de fênix, né? Da alma daquela pessoa que, de acordo com os desígnios divinos, também permite que algo termine, porque, acima de tudo, Deus quer, eu acredito, né? Que a gente seja fiel ao nosso coração, à nossa alma. Então, a gente termina um ciclo e começa outro ciclo, e nem todos os ciclos que a gente termina são ciclos fáceis de terminar. A gente consegue terminar sem dor. Muitos ciclos a gente termina com muita dor, com muito sofrimento, outros nem tanto. E eu queria te perguntar, dentro do nosso tema que é fé, espiritualidade, religiosidade, como você percebe que a sua fé e aquilo que você acredita te ajudou a terminar esses ciclos e a recomeçar? Boa pergunta. Dizem que eu faço perguntas difíceis. Eu adoro falar, não faz pergunta difícil. Mas eu acho que essa eu consigo até responder, né? Então, uma vez que eu entendo também que a vida é um eterno recomeço, né? Que a gente está sempre morrendo para algo velho, nascendo para algo novo, né? Que todo dia a gente tem o dia, a noite, aquele dia termina e amanhã nós temos o amanhã, que vai ser hoje, amanhã. Então, assim, a vida também é cíclica, né? Tudo tem seus ciclos, né? Tudo tem seus percursos. E exatamente, eu acho que hoje mais ainda, né, eu tenho essa visão, né, que esse tempo que a gente está por aqui, né, faz parte de um percurso maior, né, que eu acredito nessa vida eterna, que vai me levar a esse lugar, né, que eu percorro por ali. Então, eu acho assim, que a minha fé também me fez, me sustenta nessa trajetória, né? Ela também me alimenta e me ensina, e é através dela que eu também vejo que é assim que funciona. Então, logicamente, toda mudança gera movimento, né? Gera desconforto, a gente se desaloja, né, de alguma forma, sai de um estado que aparentemente estava estável, né, e revoluciona, né, remexe, e movimenta e vai adiante, né, geralmente causado por um desconforto até daquela situação. Mas é também por onde você aprende, quando você cresce, né, como uma criança que lá primeiro nasce pequenininha, nem andar sabe, depois começa a engatear, começa a levantar, começa a cair, e vai andando e vai, né, conseguindo, conquistando. E tem suas dores, suas perdas, né, também, na medida que eu tomo uma decisão,
eu abro mão de outras coisas, né? Mas, assim, sempre pedindo a luz, né? Eu acho que há muito tempo aprendi a ver também na história de Deus e dos homens a história da fé dos homens, né? Como é que eles levaram e deixaram as suas vidas serem conduzidas acreditando numa força maior que os puxa, que os chama, que os faz seguir, que os, né, concede coisas e situações e dessa importância que a gente tem naquele lugar, tanto daquilo que a gente recebe, né? Quando você fala assim, né, né, que nós tivemos, né, seja em Três Rios, seja no Rio, né, da onde eu vim, para onde eu vou, onde eu estive, eu tenho uma gratidão imensa, né, por todas as pessoas que passaram pela minha vida, tenham sido elas boas ou não, né, porque elas me fortaleceram, elas me deram um norte, me ajudaram, né, foram exemplos, foram pessoas que eu admirei, foram pessoas que eu olhei para, né, e tentei fazer, né, ou colher ou imitar de alguma forma. Então, assim, tudo e todos me trouxeram até aqui. Eu acho que é assim a história, né? E eu acho que essa força que você fala que eu tenho, talvez, tenha sido porque eu, desde há muito tempo, entendi isso. Nem sempre foi fácil, né? Essa própria religião, essa própria espiritualidade, às vezes vem carregada de muito peso, né? De muita dor, de muita cobrança, de muito certo e errado, né? Que é santo, que não é, que é bom, que é ruim. E a gente, quando toma as atitudes e decisões e fatos que nos trazem dor, né? A gente fica, ai, meu Deus, fiz certo, fiz errado, né? Isso, aí vem a culpa. Mas eu já sofri muito também tudo isso, né? E isso me deixou num lugar muito ruim, realmente. Mas hoje em dia, graças a Deus também, eu vejo que aprendi, né, que Deus é bom, né? Ele quer o nosso melhor e ele está aí para nos levar a esse lugar melhor. Então, eu tenho que estar aberto a ele e deixar ele me conduzir, né? Você estava falando dessa história da fé, né? Através dos tempos. Me veio uma frase muito forte, né? De que ter um filho, gerar um filho é um grande ato de fé. E por que Deus nos guia nesse caminho? Porque tem tanta coisa para dar errado. No curso de neuropsicologia que eu fiz, os neuropsicólogos falavam assim, tem tanta coisa que pode dar errada. E sim, às vezes dá, mas não é a grande maioria, né? E no final dá certo, né? No final a gente constitui uma criança com braços, pernas, o cérebro, né? A própria construção do cérebro, quando eles falam que tem muita coisa que pode dar errado, é porque formar o cérebro, formar os órgãos, né, a partir das notocordas, é um desafio enorme. Então, tem um monte de neurônio que sobe, outros que desce, outros que juntam de um lado, juntam do outro. Mas é tanta coisa que pode dar errado. Como é que dá certo? Como é que pode dar certo? E eu acredito que gerar uma criança, então, é um grande ato de fé e assim como tantos outros, em que existe uma força maior que conduz aquela criação, assim como a nossa vida. Nem sempre a gente vive a vida que a gente acha que a gente deveria ter vivido, ou que estaria de acordo com os nossos anseios, com aquilo que a gente, né, como adolescente, falou, não, porque eu vou casar, porque eu vou ter filhos, eu vou constituir uma família, e aí eu vou arrumar um emprego, e aí vai ser assim, e de repente muda tudo, e de repente a gente vai parar lá em Três Rios, né, e tudo que a gente tinha construído como sonho, como uma proposta mesmo profissional, de vida, de moradia, vai tudo por água abaixo. Por uma escolha, você fala, será que eu deveria ter escolhido ir embora para Três Rios ou não ter escolhido? Mas tem horas que a gente tem que fazer escolhas difíceis, né? Você fala, bom, eu quero manter a minha família ou quero abrir mão dela? E no meu caso, por exemplo, ir para Três Rios foi bem isso, assim. Não, eu quero manter minha família, eu quero que o meu filho continue com o pai dele. E
E era uma coisa assim, eu não queria ser responsável pela frustração do meu marido, entendeu? De ele dizer assim, não, eu tinha uma chance de fazer uma vida no interior e você me impediu porque você não quis ir, né? Eu tive que voltar e eu não quis assumir essa responsabilidade. E eu quis manter a minha família. Se é certo ou errado, a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe o que teria acontecido se isso não tivesse feito. Esse e se não acontece, né? Não existe. Mas eu acredito que a gente toma uma decisão e muitas das decisões são guiadas mesmo, né? Por uma força maior. E às vezes a gente não entende por que a gente fez determinada coisa, por que a gente não percebeu aquela outra, que anos depois, você olhando para trás, você fala, mas era tão óbvio. Mas naquele tempo você não percebeu, você não viu, né? E essa fé nessa força maior que nos conduz e que nos conduziu desde que fomos, né? Um ovo, né? Um óvulo mais um espermatozoide se junta a dar um ovo, né? Desde aquele momento a gente foi guiado por essa força maior. Então, acreditar que não que existe um destino, sabe, Lídia? Eu não acredito que existe um destino imutável, que você tem, que Deus disse que tinha que ser desse jeito e que você não podia escolher. Eu acredito que a gente escolhe, mas existe um limite para essa escolha, sabe? O nosso livre-arbítrio, ele tem um certo limite para as coisas que a gente pode escolher. Outras são tão fortes dentro de nós que a gente, às vezes, realmente não consegue fazer diferente. Por mais que a cabeça diga, olha, o certo é fazer diferente, às vezes tem uma força que realmente nos guia e nos leva para um determinado caminho, né? E eu acredito que essa força está presente em todos os nossos ciclos, os nossos términos, os nossos recomeços, mas não só a força, a nossa determinação também de buscar, né? Engraçado que no último episódio eu falei com 2 pessoas, mas uma delas se designou, eu sou um espírito livre, a Neuza, né? E eu sou uma buscadora. E eu realmente acredito que todas as pessoas que têm uma busca dentro da espiritualidade são buscadores e estão procurando algo que as conecte com essa força maior. E você eu vejo como uma grande buscadora. E essa assim, atualmente, né, também ouvindo, né, alguns conceitos nesse sentido, né, de pessoas que são buscadoras como nós, com certeza, o mais interessante é quando a gente realmente desiste de buscar e se entrega ao encontro. Porque justamente essa busca que às vezes nos leva a outros lugares, quando na verdade já estava tudo ali para a gente mesmo, né? Mas é processo, eu acho que também vem tudo sendo guiado, né, por essa luz divina, que eu acho que é do que nós somos feitos e que todos nós estamos aí nessa trajetória, né, de formas diferentes, em tempos diferentes, enfim. Mas que no final vai nos conduzir para esse lugar que é de onde a gente veio, né? Na verdade, eu acho que hoje eu entendo que é tudo um caminho de volta para casa. Da onde eu vim, né? Que a gente começa a se perguntar, né? Quando a gente começa essa busca, da onde eu vim, quem eu sou, para que eu sou, né? Para que eu vim e para onde eu vou. E no final é essa busca, né? De conhecer essa casa da onde eu vim, essa casa para onde eu vou e dessa casa que é o que eu sou, na verdade. E não sei, hoje eu percebo que, como você falou, né, desde sempre eu tive essa casa, né, porque ela eu sou esse templo, eu sou essa casa, e essa casa é também de onde eu vim, é de lá e é para lá que eu vou. E a gente vai estar sempre confortável, feliz, em harmonia, quando eu me sinto em casa, né? Quando eu chego aqui na sua casa e sinto que ela é minha, né? Que você abre, que eu me sinto confortável, acolhida, né? Eu me sinto bem, não é assim?
quando você fica feliz, quando você está confortável, quando você está se sentindo, né, aconchegado, fazendo parte daquilo, da mesma forma é esse caminhar, é essa busca, né? É como se nós, lá no ventre, lá quando ainda no ovo, né, lá estava quentinho, lá estava confortável, e aí a gente vem para a vida, mas é para lá que a gente quer voltar, né? É lá que é gostoso, lá que é bom, lá que eu sou inteiro, lá que eu me constituo, lá que eu sou feita, né? Então, assim, acho que no fundo é esse ciclo. É mais um ciclo, um grande ciclo, né? O grande ciclo da vida, né? Então, assim, quando eu entendo isso, que é para lá que eu vou, mais lá eu quero estar. Mais perto de lá eu quero estar. E quando eu sinto que essa minha relação com o divino, que é Deus, que eu entendo dentro da minha fé católica, e você e outras pessoas poderão entender de outra forma, mas quando é esse ser além de mim, mas que também é em mim, que me constitui para lá que é o lugar bom, né? Que Deus para mim é amor, então eu tenho que estar em direção a esse lugar, eu tenho que estar virado para ele, né? Como o girassol vira para o sol, porque é de lá que vem a luz. E na medida que eu estou em sintonia com isso, que eu estou neste caminho certo, vamos falar assim, né? Não é que é o certo e o errado, mas é nesse caminho certo de luz, a vida vai, a vida segue. Certo no sentido da sintonia, né? Do fluxo da vida. Exato, exatamente. Eu quero retomar uma fala que eu achei muito importante, né? Que é assim, existe o buscador, mas existe esse fluxo de vida. E você diz, quando eu consigo parar de buscar algo, porque muitas vezes a gente fala numa busca que se refere a algo fora de nós, e a gente transforma isso numa busca para dentro de nós. E eu lembro de uma situação na minha vida em que eu estava sozinha, né, assim, do ponto de vista de não estar casada, e eu fui com um amigo fazer uma massagem, um shiatsu, numa escola, né, numa clínica escola. E foi tão interessante que eu tinha acabado de trocar o meu colchão, né, o colchão com que eu tinha dividido com o meu marido, né, e eu tinha trocado o colchão e fui nesse shiatsu, e eu acho que liberou, sabe, algumas frustrações, algumas coisas assim de uma tristeza. E eu deitei naquele colchão maravilhoso, né, novo, que eu tinha comprado, assim, que eu tinha, só seu, só meu, né, que eu tinha escolhido, né, que eu tinha experimentado várias vezes, sabe? Você vai na loja, olha aquele colchão, ó. E foi na hora que eu estava deitada, eu falei assim, eu me ligo muito com Maria de Nazaré, né, com a mãe de Jesus. Eu tenho uma conexão muito forte com Maria. Todas nós mulheres, né? Devemos ter. E aí eu falei, Maria, o que você quer de mim? Foi uma coisa assim, de repente, do nada, veio isso, sabe? O que é que você quer de mim? E eu recebi uma intuição, né? Então, que eu deveria, na casa espírita, que era onde eu realizava a minha fé, né? Eu fui lá e veio assim, você tem que dar um curso de passe, né? E eu fui lá e propus isso. E foi interessante, né, essa situação, né, contar essa historinha rapidamente, porque eles anunciaram o tal do curso de passe que eu ia dar, mas tinha uma série de regras e critérios para você poder fazer o tal do curso. E o meu marido atual estava na casa e não tinha todos os requisitos que ele tinha que ter para fazer o tal do curso. E ele arrumou, né? Porque assim, ele não é encrenqueiro, sabe? Deu um jeitinho. Né? Quase não. Ele, assim, ele realmente, a questão de regras para ele, assim, se há uma regra, por que a gente não pode, né? Fazer uma pequena mudança, adaptação na regra. E ele foi lá, disse, como não... toda regra tem sua exceção, né? Eu serei a exceção da regra, e foi lá, brigou para poder fazer o tal do curso. E eu lembro que eu cheguei e falei assim, olha, eu estou ajudando na parte de manutenção aqui da casa, aí a gente precisa colocar os extintores de incêndio, né?
que não tem. E eu precisava muito de um homem com uma furadeira, né? Porque não bastava a furadeira para furar a parede e pendurar o extintor, precisava do ser humano, né? Da pecinha que ia fazer o furo, né? Que ia segurar aquilo. E aí tinham 3 homens naquele momento, assim, estavam chegando os alunos e tinham 3 homens, né? Que é o primeiro dia de aula. Aí eu falei, não, Lívia, eu tenho uma furadeira. Eu falei, mas você não está entendendo. Eu quero uma furadeira e a pecinha, né? E aí o Lucas, né, que é o meu marido, falou assim, não, eu furo para você. Eu venho colocar os extintores, aí, né? ele conseguiu a vaga. No curso e na sua vida. Foi onde, né? Então, mulheres, né? Se você precisar, né? De uma ajuda, peça ajuda completa, entendeu? Quer dizer, não aceite só a ferramenta, né? Peça, eu quero a pecinha. Mas todo esse desfecho, né, dessa história aconteceu porque eu realmente sinto que foi uma inspiração, sabe? Assim, que uma coisa levou a outra, que levou a outra, para que eu encontrasse essa pessoa para dividir a vida comigo. E foi a partir desta pergunta, Senhor, o que você deseja de mim? E eu nunca mais esqueci, né? Independentemente do resultado, foram muitas coisas que aconteceram a partir disso, né? Claro. Não só conseguir o marido, mas esse momento em que você realmente faz essa entrega, entende? Para essa força superior. E você diz, eu confio que eu vou ser guiado. Né? Que é o grande sim que Maria disse, né? Quando lhe foi perguntado, né? Então, assim, quando a gente dá esse sim, né? Faça-se em mim, segundo a sua vontade, é o famoso fiat, né? É a luz que vem. Então, realmente, cada dia mais eu entendo e sinto que quando eu digo esse sim, que eu entrego, né? E deixo ser, eu me completo, eu sou. Eu sou aquilo aqui, para que eu vim, né? Mais ou menos assim, não sei. É lógico que existe sempre no racional, né? Quando a gente está falando assim, né? No processo, né? A sua mente diz, questiona, né? Não aceita, não quer, não deixa, você boicota, né? Essa intuição ou esse deixar ser. Mas, na medida que você consegue se soltando dessa sua autonomia, vamos falar assim, dessa controle, exatamente, você vê que é muito mais fácil e muito melhor, né? Assim, aonde você chega. Não sei. Eu sempre peço a Deus que eu estou aqui porque Ele quer. E que Ele me trouxe. E que também, na hora que não for mais para estar, que Ele me tire daqui, né? Ou me leve para onde Ele quer que eu esteja. Porque eu acho que a gente aí o potencial aumenta, né? Aquela coisa da sinergia, né? De você potencializar as duas forças. Né? Eu tenho uma força, você tem outra. Lembra disso que a gente sempre falava, né? Que a gente tinha uma sinergia ótima, né? Ela que me ensinou. Aliás, você foi foi das primeiras pessoas que me mostrou o meu potencial que eu nunca tinha enxergado. Isso eu também, né, tenho que declarar aqui e testemunhar, né? Que a Lívia foi também uma pessoa que viu um potencial em mim que eu jamais tinha visto. Eu nunca me enxerguei daquela forma que você me via e que você me puxou para eu ser, para eu ir com você e aí nós começamos, né? E acabou que ficou uma troca, lembra? A gente até brincava da nossa conta corrente. Era uma conta corrente assim, de ações, né? E de trocas que a gente foi se dando, né? Ao desfrute de poder pegar e depois lá na frente, né, devolver, entregar. E a gente fez muita coisa boa e você me fez me ver de uma forma que eu nunca me enxerguei. Não só você, eu tive outras mulheres bacanas e outras chefes, né? Ela foi minha chefe. E uma
outra chefe. Eu tive que te convencer, né? Aquela vez eu te convenci a ser minha funcionária. Ela falou assim, não quero, não, eu preciso de uma funcionária. E foi assim também, né? Em outras oportunidades, pessoas que me chamaram, né, para trabalhar e para agir de alguma forma em algum assunto, em algum trabalho, que eu nunca me vi com esse potencial. E foi adorável. Eu trabalhei, me dediquei, né? A gente fez tudo junto e depois, no final, não era uma coisa assim, não, vamos fazer, que era como se fosse meu negócio. E foi assim sempre, né? Quando eu também comecei a trabalhar com uma rede de suplementos nutricionais, que era, né, um ensinamento, né, através de uns produtos, que eu acho que você também estava até comigo, a gente fez Vigilante do Peso juntas, que era uma coisa também... Aliás, era frustrante, né? Porque você perdia 1,5 kg e eu só 300 gramas. E aí buscar essa saúde, né, que, de novo, voltando ao meu corpo físico, a minha... Que eu devo preservar isso e cuidar. E também uma outra mulher maravilhosa, que era a Eduarda, um casal até também, que me ensinou tudo sobre isso e que me apaixonei, que também consegui me ver, né, fazendo um bom trabalho. E depois também a minha chefe, né, que foi que me ofereceu também um trabalho no Rio de Janeiro, quando eu me separei, já nesse momento fênix, né, de virada. E também tive o meu primeiro emprego oficialmente falando, e foi onde ela me ajudou, me levou a fazer, né, tudo que eu podia fazer. E, no final, hoje também somos, né, grandes amigas. E que, se vocês quiserem uma dica boa também de como aprender a cozinhar, a chefe Ellen dá uma chefe em casa, que foi onde eu tive uma oportunidade. De novo, né, falando da casa. Quando eu passei no estabelecimento dela caminhando e que a gente começou a conversar sobre o trabalho, eu falei assim, nossa, adorei o nome, né? Uma chefe em casa. No caso, chefe de cozinha, mas assim, a gente, né, você falando de Nossa Senhora, Maria de Nazaré, a gente é chefe da nossa casa, né? E aquele nome, de novo, bateu naquilo que mais me fazia sentido, né? E eu consegui, né, ser, né, esse chefe, esse condutor da minha vida, da minha casa, da minha moradia, que é esse corpo que eu habito agora, né, para passar por esse processo de vida aqui na Terra, né, e quiçá como no céu. E você falou uma coisa tão importante, Lídia, que eu acho que dentro da ideia, né, desse trabalho com mulheres, não só agora expandindo também para a espiritualidade, mas eu acho que é tão importante esse depoimento seu, né, de mulheres que foram importantes na sua vida, que te ajudaram, porque tem aquela falsa crença, né, de que, porque as mulheres sabotam mulheres, porque mulheres não apoiam mulheres. Isso não é verdade. Para mim, nunca foi uma verdade. Muito pelo contrário. Tenho todas hoje ainda, né? Não é à toa que a gente está aqui até agora. E eu tive muito apoio. Eu tenho irmãs, né, que também, para mim, são grandes parceiras, né, de uma vida toda, com as quais, obviamente, temos conflitos, temos né, adversidades, mas que também, sei lá, me faz ver, né, e me ensinam. Minha mãe, né, um dos motivos que eu estou aqui hoje, né, no Brasil, vim especialmente para festejar e celebrar os 95 anos da minha mãe, que, embora hoje também, né, seja uma mulher que está com Alzheimer, que, né, não tem mais a interação, né, que outrora ela sempre foi, né, uma mulher também de fibra, de fé, que também, né, não podia ter filhos, fez tudo para tê-los, fez um tratamento dolorosíssimo, difícil, teve 6 filhos, criou os 6, foi professora, admirada, né, sempre vista como uma mulher de fé, acho que, né, sobretudo, eu acho que é ela o meu maior exemplo. E também até assim, como você, sei lá, eu também assumi, né, essa responsabilidade de dar seguimento à fé que eu recebi dela. Eu acho que também é como você falou, né?
como desde cedo eu acho que eu entendi dessa coisa do, sabe, assim, de passar, como você falou, quando a gente gera, né, a gente repassa, né, para a próxima geração alguma coisa, né, um pouco de nós mesmos. Então, na mesma forma que eu recebi dela essa fé, eu me senti na obrigação no bom sentido, né, que também era esse o meu papel. Então, hoje a minha mãe, né, está aí com 95 anos, sobreviveu, né, a todos os intempéries, toda essa situação de pandemia, enfim. E por mais que ela, quando eu chegar lá, eu sei que talvez ela nem me reconheça, né, nem nunca mais vai poder falar meu nome, eu nunca vou esquecer quem ela foi, né, e a importância, né, dela também na minha vida e na vida de todos daqui para frente, em todos nós, né, como família. Então, é isso, assim, né? Voltando a... Cadê o lencinho? Cadê o lencinho? Eu acho que é isso, como você falou mesmo, né? Você se emocionou ao falar da minha fé, eu agora me emociono ao falar da fé da minha mãe. E é uma coisa que ela também sempre falou, né? Que eu quero ter vida... A minha mãe sempre falou isso, né? Eu quero ter vida enquanto eu for útil. E eu acho que nós sempre somos úteis, né? Úteis uns para os outros, uns a serviço dos outros, através daquilo que passamos, né? Do nosso sofrimento, da nossa vida, das nossas alegrias, dos nossos conhecimentos, né? Que a gente passa, né? Para os outros. Então, eu acho que é isso, a gente vive disso, né? De dar e receber, né? De o que a gente traz, o que a gente transmite, o que a gente, né? Leva, delega, e assim vai. Você sabe, Lídia, que assim, você falou algo que eu não quis te interromper, mas que fez tanto sentido para mim. Você falou que eu fui uma das primeiras pessoas que reconheceu o seu potencial, né? E é interessante porque isso me fez lembrar de outras pessoas que disseram a mesma coisa. Você foi a única pessoa, ou uma das primeiras, né? Digamos assim, a pessoa que olhou dizendo, você pode, você consegue, olha, vem trabalhar comigo, não só no trabalho financeiro, como é que é assim, formal, né? Mas no próprio trabalho voluntário, né? Sim, Eu fiz muito isso, muitas pessoas que não acreditavam em si mesmas, e que não tinham visto, porque tudo bem, uma coisa é eu não acreditar em mim, que está relacionado com a questão do potencial, mas enxergar o seu potencial mais específico, né? Acreditar em mim é acreditar em mim de que eu posso ser, né, a chefe da minha casa. Uhum. Esse é o acreditar em mim. Mas olhar um determinado talento, olhar um potencial e dizer, você pode realizar um trabalho, você pode se sustentar, você pode ter autonomia, você pode colocar o seu talento no mundo, a sua voz. É realmente algo que eu amo fazer. E você me deu uma ideia, porque você sabe que quando a gente trabalha no mundo digital, né, ou tem o desejo de desenvolver um trabalho, um infoproduto, né, algo que seja no digital mesmo, um canal no YouTube, você tem que sempre ter uma transformação, né? Propor uma transformação, e é dificílimo, né? Quando você vai dizer, eu vou ensinar você a fazer essa caixinha de lenço, então, daquela pessoa que não sabe fazer a caixinha, você vai se transformar na que sabe. Uhum. Mas quando a gente fala de fé, de espiritualidade, de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, fica muito mais difícil você determinar qual é a transformação que eu posso causar em você. Não depende. Eu posso te dar N ferramentas, mas como você vai usar essas ferramentas não depende de mim, depende de você. E acho que essa seria uma transformação que eu gostaria de propor, sabe? De servir, de me colocar a serviço dessa transformação das pessoas para que elas consigam reconhecer o próprio potencial. Né? Então, eu acho que... Eu acho que você trouxe uma luz aí, né, para mim neste momento. Porque isso faz toda a diferença, né? É como se um botão que você aperta, que eu nem sabia que ele estava lá.
todas vocês, né, mulheres que me ajudaram a achar e ver esse potencial em mim. Tem outros exemplos, né, não na área profissional, mas na área pessoal, né, de amizades e tudo. É realmente, às vezes, porque a gente às vezes não consegue se enxergar, né? O nosso olhar está muito mais voltado para fora do que para si próprio. E o outro consegue ver a gente, como eu estava te falando antes, né? O único jeito de eu me ver é me vendo no espelho. Mas você está me olhando para mim o tempo todo, né? Eu nem sei como é que está aqui o meu cabelo, os cabelos, o meu aspecto, né? Se está agradando ou não. Mas o outro está vendo dessa forma. É como o outro me vê. E, às vezes, eu não tenho essa percepção. Então, sem dúvida nenhuma, né, esse realmente é um talento seu, né, de conseguir de enxergar o outro naquilo que ele é ele. Né? E isso é maravilhoso. Realmente faz toda a diferença. Porque, às vezes, a gente não tem essa visão, essa possibilidade, né? Você sabe que em todo o trabalho voluntário que eu realizei, né, na Casa Espírita, eu acho que o que mais me movia era no momento que eu podia fazer uma palestra e dizer, gente, vocês não precisam sofrer. Deus ama cada um de vocês. Você pode ser feliz, você pode se realizar, você pode fazer no mundo aquilo que você veio para fazer no mundo, né? É lindo isso. Não é? Você não precisa ficar sofrendo. Tão fácil. Que fica fácil, né? Quando você faz aquilo que é o seu Quando talento. você se coloca a serviço da própria felicidade. Entende? Porque eu posso estar a serviço do sofrimento ou posso estar a serviço da minha felicidade. Tudo depende do... A moeda é uma só. Qual lado você escolhe olhar? O copo está meio cheio ou está meio vazio? Entendeu? Como que eu olho para a vida? Você estava até, né, no making off, né? Você estava falando para mim de uma situação, né? De uma vizinha que ganhou novos vizinhos, que estava muito incomodada com isso, né? E de como que você pode olhar os novos vizinhos de uma forma positiva. Como uma oportunidade, né? Como uma oportunidade, não como uma ameaça. Né? Falando nisso, né, em relação a esse sofrimento, né, que, na verdade, todos nós temos esses problemas da vida, né, seja financeiro, emocional, de relacionamento, de saúde, de dinheiro, todos esses problemas, se você entendê-los como desafios ou como justamente aquilo que te leva para esse lugar da onde você veio, né? É a forma que eu entendo agora, que é exatamente Deus, que acontece exatamente para o meu fortalecimento, para o meu, né, meu desdobramento, minha estrutura, né? Se formar para eu dar seguimento para aquilo da minha própria vida. Então, de novo, né, eu não vejo mais essas situações, como já havia outrora, como de dor e de sofrimento. Eu entendi que esses episódios foram exatamente os desafios que eu tive que enfrentar para chegar até aqui. Então, eu nunca mais vou olhar para isso como uma culpa, como uma coisa dolorosa, uma coisa que eu devo me cobrar ou me arrepender, ou, né, como você falou, né? E se foi o que foi? Foi porque você estava capaz naquela ocasião, era o que você podia ter feito, e eu mesma acolhei isso como tendo sido a oportunidade que eu abracei. A oportunidade que me veio para eu chegar aqui agora desse jeito. Né? E ser feliz desse jeito que está. Claro, né? Não é com acomodação, com comodismo, né? com estagnação, mas no sentido de estar percebendo que eu estou no caminho. Que se eu seguir a luz, não tem erro, né? Se a gente anda no escuro, a gente não sabe para onde está indo, não está enxergando. Mas se eu sigo a luz, eu estou indo para a fonte, né? Vou chegar lá na fonte.
Tem uma imagem que eu gosto muito, né? Você falou de luz e de escuridão. Todos nós somos luz e sombra, né? Sim. Todos nós temos a parte que a gente não enxerga da gente mesma e que muitas vezes fica projetada no outro, né? Uhum. Ah, então esse brinco que você está usando me incomoda porque eu tenho um igual e eu não gosto dele. Então, se eu não gosto do brinco em mim, se eu não gosto de uma determinada característica em mim, eu olho no outro e falo, ai, como, né? Que Rejeito, coisa horrorosa, né? Eu rejeito. E essas são as nossas sombras. E uma imagem que eu gosto muito é, quando você está num quarto escuro, não adianta você brigar com a escuridão, que ela não vai embora. A única forma que você tem de mudar a sua situação é acendendo um fósforo. Você tem que colocar uma luz, né? Naquela situação. Naquela situação. E essa imagem me veio, Lídia, por conta desse caminho dentro do autoconhecimento, dentro de uma busca, né? A cada dia para sermos pessoas melhores, né? Para nós mesmas, em primeiro lugar, e para o mundo. Em que você falava, não, você tem que combater os seus defeitos, combater os vícios e não sei o quê. E eu nunca gostei muito desse termo, porque é uma situação de que você está numa briga eterna com você mesma, né? E aí veio essa consciência de que não brigue com a sua sombra, sendo uma luz, né? Entenda que a única forma de você superar as suas dificuldades é quando você ilumina elas. E é muito interessante porque algumas pessoas falam assim, não vou iluminar agora, porque se eu iluminar, o que vai acontecer comigo? Pode ser que eu desmorone, pode ser que eu desabe, que eu fique muito mal. Então, melhor deixar apagado, né? E o que acho que as pessoas não entendem é que se estiver na escuridão, aquela escuridão não é porque ela não está iluminada que ela não impacta a sua vida. Não é porque, não é aquela dor, aquele abuso que você sofreu, aquele trauma, aquela tristeza, aquele sentimento de abandono, aquela frustração, não é porque isso está no escuro que não está lá dentro de você minando a sua vida, minando a sua energia, sugando, né, a sua vitalidade. Então, de que maneiras a gente pode iluminar a nossa vida? A gente ilumina a nossa vida através de uma terapia, você ilumina a sua vida através, sim, da conexão com Deus, você ilumina a sua vida através de um curso de autoconhecimento. Você, sim, tem muitas formas, né? E da meditação, porque é um momento de conexão com você. São pequenos momentos em que você vai colocando algumas luzes e você vai chegando, nossa, eu não tinha visto aquela pontinha da samambaia, né? Agora eu tô vendo. E acho que esse trabalho, né? Esse talento de ser uma caça-talentos, né? De olhar o talento do outro, é um pouco colocar essa luz. Primeiro no botão, né? Olha, você tem um botão. E esse botão vai abrir a sua vida, vai abrir uma porta. Tem um poema do Isamitiba chamado Portas. Lindo, lindo, lindo. Eu vou colocar, gente, na descrição do vídeo esse poema. Esse poema Portas fala sobre isso, sobre que você tem muitas portas. E cada vez que você abre uma porta, você tem a oportunidade de se deparar com muitas outras portas. E cada porta vai te levar para um outro lugar. Se você não abre a porta, você fica na mesmice. Na entrada, na né? sacada. Você fica olhando, você fica paralisado. Então, eu acredito que a espiritualidade é uma das portas. Não é a única, mas é uma das portas. Só que sem essa conexão com essa força superior, a gente fica nesse esvaziamento que a gente estava conversando, né? Principalmente as pessoas que estão fechadas para essa possibilidade. Porque é como se você tivesse um mar na sua frente, cheio de ilhas, e você tá lá no meio do mar sem uma boia.
ou sem um barco, sem uma possibilidade de se mover nesse grande universo que é a nossa casa, né? O universo é a nossa casa. Dentro desse universo casa, tem o universo planeta Terra, que a gente precisa olhar e cuidar. Dentro do universo planeta Terra tem o nosso país, tem a nossa cidade, tem o nosso bairro, tem a nossa moradia, tem o nosso coração, que é a nossa casa maior, tem o útero da nossa mãe, que foi da onde a gente veio. E se a gente for continuar, a gente vai chegar no universo de novo. Exato. Perfeitamente. E você falando agora também da... Ai, esqueci, deu branco. Dessa última fala que você falou agora. É das nossas casas, né? Das diversas casas que a gente tem. Não, foi antes disso. Antes. Agora vai ter Dos que caças-talentos? Você falou dos botões de apertar, né? Falei das portas. E que, no fundo, da luz também, que você estava dizendo, né? Das opções, né? Que a gente tem a terapia, a meditação, são os canais que nos fazem enxergar ou ter essa percepção e essa visão. E eu acho que, no fundo, né, eu volto ao mesmo ponto, né? Exatamente. Se tudo é... Né, você falou do ser humano, do corpo humano, daquele ser que se cria dentro de nós, a máquina, o corpo humano, o ser humano, tudo, né, é tão maravilhoso, é tudo realmente divino, que é só alguma coisa muito maior do que a gente não consegue nem entender, né, que como é que isso tudo dá certo e que se cria, se recria, que nasce outra vez. Todas essas outras terapias, ou melhor, instrumentos, né, que a gente ferramentas, tudo isso também eu acho que faz parte, a própria ciência, né? Ela é também um canal que é aquilo que o Criador usa para nos levar a essa fonte, né? A esse conhecimento, a esse saber, a esse lugar. Então, né? Assim como temos várias línguas, vários idiomas, né? Cada um, várias religiões, várias formas de ser e de existir, né? Como seres humanos, pelo menos, né? Que eu estou falando, né? Que é o ser que pensa, né? E que age sobre o mundo, tem tantas formas e maneiras diferentes, né, e tipos de casa e formas de moradia, como, né, fazer o uso delas, né, ou alugado ou comprado, né, se só tivesse para comprar, se não teria os aluguéis, enfim, todos os tipos de moradias e de diferenças, né, pessoais que existem em todos nós, para nos levar a esse lugar comum, como somatório também de forças, né? E, novamente, voltando àquela potência, né? Então, tudo nos leva ao mesmo lugar, né? De formas e maneiras de caminhos diferentes, né? Agora, vendo aqui o desenho até da parede, né? É tantas cores, é tanta simetria, tanta diferença, né? Mas é o que colora, é o que faz a beleza, é o conjunto que vale, né? E o conjunto é feito das partes. E viram todo harmônico, exato, né? Então, é a capacidade da gente entender que nós estamos num mundo de diversidades. Exato. Mas que esse mundo, a beleza do mundo em que a gente está... exatamente essa, né? É exatamente essa, de ser um mundo de diversidade, né? A gente tem aqui quantas cores? A gente tem um verde, tem um roxo, tem um azul, tem uma florzinha lá amarelinha, né? Tem as nossas vestimentas, tem um rosa... E quando você olha isso tudo, você chega numa casa, né? Que é como eu gosto de dizer, que é o nosso estúdio aqui. E é o que as pessoas mais falam, Lídia, quando chegam aqui no Pod7. Nossa, isso daqui tem cara de casa. Né? Tem mesmo. Não tem? Assim, tem uma energia de casa, uma energia de acolhimento, onde a pessoa pode estar à vontade para fazer o trabalho dela e levar a mensagem dela para o mundo. Porque hoje, né, a gente não está mais na época do panfleto, que inclusive graças suja. Graças a Deus, né? Graças suja a Deus, porque também, pensa bem, olha só, quanto, né, você vê essa globalização, né, que fez todos nós podemos estar perto. Eu não sou muito dessa vibe que diz que, né, distancia as pessoas, não. Eu sou a primeira a dizer que foi o que me manteve em contato, né? Uma vez que eu me afastei, né, sair daqui, estou longe.
E eu acho que é maravilhoso isso. E esse período todo, né, muita coisa boa, né, veio, né, através dos canais de comunicação, né, que a gente pode ter acesso assim na ponta do dedo, né? E quiçá espero, né, que também os buscadores acabem encontrando, né, também através do seu canal, né, desse espaço onde eu tive a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, do que eu penso, o que eu sinto, né, e levar, né, ao maior número de pessoas a encontrar, né, esse Deus, esse Pai, esse Criador, esse lugar, né, que é comum a todos nós. Esse lugar está dentro de nós, né? E tem a ver com a sua essência, com aquilo que você desenvolveu. Eu acredito, né, que o espírito possa ter sido criado, né, nós como almas, e que a gente tem uma jornada enorme de evolução. E a cada vida, na minha crença, a gente vai aprendendo, vai criando, vai desenvolvendo uma qualidade nova, diferente, vai se apropriando de algo novo. Porque se nós viemos de Deus e voltaremos a Deus, e Deus né? Nós seremos co-criadores. Com certeza. E uma linguagem também que eu aprendi, que eu achei que fez todo sentido para mim, eu entendo, né, que o Deus de que eu acredito, ele é 3 em 1, né? É uno e trino, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que é o Pai de poder criador, o Filho que é amor, né? E o Espírito Santo que é a sabedoria. E esse Espírito Santo de Deus é aquela centelha mesmo de Deus que habita em mim, que me ilumina, que me faz ser luz, que me faz ser isso que você né, viu em mim, como você comentou no começo, né? Então, essa luz, esse Espírito Santo, ele só pode ser santo, são, sadio. Eu nunca tinha entendido por esse lado, né? No sentido do espírito sadio, da parte boa, da parte né, boa que existe em mim, da qual eu sou feita e que eu devo realmente deixar tomar conta, deixar transbordar, né? Eu entendi realmente que esse lugar é dentro de mim mesmo, mas ele só faz sentido quando eu me transbordo, quando eu, né, deixo-me esvaziar, né, daquele meu eu, daquele meu ego, daquela... Como é que você falou? Né? Daquela potência que eu me coloco, né, como autonomia, sei lá, autossuficiência, e me deixo levar, me deixo ser conduzida e me entrego, me dou, né? Me dou ao outro. Tem uma frase, né, assim, não sei se eu vou dizer se é uma frase, mas pensando, né, a gente, todo novo papel social, toda nova novo papel mesmo que você constrói, que você desenvolve, seja, por exemplo, você me contou que talvez se torne uma terapeuta, né? E você é psicóloga, né? Apesar da psicologia ter ficado lá atrás, você se formou. Eu me formei em psicologia. Você se formou em psicologia. E aí, de repente, voltar a olhar para esse caminho como terapeuta, né? É um novo papel, quando a gente se torna mãe, quando a gente torna aqui podcaster. Né? São papéis novos que a gente vai construindo. E no psicodrama, né, na teoria psicodramática, eles dizem assim, que primeiro, né, você olha, né, é o role taking, você toma este papel de alguém, né? Você olha alguém fazendo e você se espelha nesse alguém. Então, primeiro a gente entra em algo. Depois, algo entra na gente, que é o role playing, né? Que é o jogar, que é o brincar. Então, uma segunda fase é quando entra em você. Então, você olha para algo como a fé, como um ritual religioso. Aquilo está fora de você.
Num segundo momento, aquilo entra em você. Então, é o playing, é a capacidade de você jogar com aquele novo papel, com aquele conhecimento, com aquela nova forma de estar no mundo. E a terceira fase é o Holy Creating, em quando você cria a partir de algo. Então, é quando aquilo transborda de você. Né? É quando você não precisa mais copiar ninguém, quando você já experimentou qual é o jeito que funciona para você, e aí você consegue levar isso para o mundo. Né? Então, quando você consegue criar a partir disso, que é exatamente isso que você falou, o transbordar. Só que, para poder transbordar, tem os ciclos anteriores. Né? Tem que se encher daquilo. Tem que se encher daquilo. Mas não começa assim. Começa você imitando alguém, começa você observando. Buscando uma fonte, né? Buscando uma fonte. Então, talvez aí venha a questão do buscador, né? E volta de novo, né? E por isso mesmo, eu sempre também tenho que me ver como esse lugar também como fonte, né? Para o outro também. E fonte inspiradora, que eu acho que você foi e é para muitas pessoas, para muitas mulheres, né? Exatamente, eu também percebendo que eu tenho essa responsabilidade, né? Que eu vou ser fonte para outros. E tomar isso com amor, com alegria, com honra, né? Essa é a maior forma de gratidão que existe. Não é devolver para a pessoa que deu. Não, né? É fazer. É passar para frente. Passar para frente da mesma forma que foi recebido. É como funciona com a vida, né? A gente recebe a vida e passa para frente. É como funciona com os conhecimentos que a gente tem, né? Um professor nos passa um conhecimento e aí a gente passa para frente. Alguém olha em nós um potencial e aí nos prepara para olhar esse potencial no outro. Não é? Né? Agora, para receber também é necessário que a pessoa esteja pronta, que ela queira. Né? É necessário que a pessoa queira receber. A Heloísa, que é a minha secretária, falou: Lívia, sonhei com você hoje. Falei: é verdade, sonhei. Falei: o que você sonhou? Não, sonhei que você tinha mudado daqui do Instituto Paracer, né, que é onde a gente está nesse local, que é a minha clínica, né, de terapias integrativas, que a gente tinha mudado de local, que você estava numa sala imensa. E eu levei meu pai para fazer terapia com você. E meu pai estava muito encolhido, né? Assim, com uma sacolinha e tal. E você brava, porque ela disse que nos sonhos, quando ela sonha comigo, eu sou sempre brava. Chefe brava. Chefe brava. E ela falou assim, eu sonhei que você chegava para o meu pai e dizia para ele, olha, se você não abrir a sua mente, a minha terapia não vai poder te ajudar. Assim, curto e grosso. E aí ele disse, eu vou embora daqui. Realmente foi. Né? Parece que eu não agrandei muito na minha assertividade. Mas, gente, no dia a dia eu não sou assim, não. Mas diz ela que toda vez que sonha comigo, eu sou muito brava. E é um pouco isso, né? Assim, para que alguém possa contribuir com você, você precisa estar aberta. E aí também um outro sentido da palavra buscadora, né? Eu estou aberta para receber. E tem pessoas que não estão, né? Você pode oferecer um banquete para aquela pessoa, ela vai torcer o nariz. Ela não vai ver nem o seu esforço de fazer o banquete, nem o alimento que você está oferecendo, nem a decoração que você fez, porque ela não está pronta para receber. Então, não adianta, né, buscar algo dentro da insatisfação, né? Por que você muda? Porque algo não está te satisfazendo, algo está te incomodando. Você vai atrás de alguma outra coisa. Mas se você não está aberto para receber, você vira aquele reclamão eterno, né? Ah, sim. Você reclama de tudo. Conheço vários. E todas as soluções que você dá, nada nenhuma dá delas certo. serve. Se encaixa. Aí mas dá não uma é o hora meu que caso. você sai, então tá. Então, cansei. Deixa quieto. Né? A gente cansa, não é, Lídia? Eu ando cansando. Não, e você tem que colocar para a pessoa a seguinte pergunta. Está funcionando desse jeito que você tem feito até agora? Se está funcionando, tudo bem. Segue em frente, continua aí e vai reclamando, né? Mas se não... Se não, vamos tentar de outro jeito, não é melhor experimentar uma outra forma?
Einstein diz, né, que a insanidade é você fazer sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Exatamente. Então, parece que essa forma de fazer as coisas, de fazer sempre do mesmo jeito, esperar um resultado diferente, é uma insanidade. E aí vem a questão do buscador. E, novamente, né, a gente tem várias áreas na nossa vida. Tem a área da espiritualidade, a área profissional, tem a área da maternidade, tem a área da mulher ou do homem, da maternidade ou da paternidade. Tem você como um estudante, tem você como um profissional. Então, todas as áreas da sua vida precisam estar devidamente iluminadas para que você consiga dar o passo que você tem que dar na sua vida. E olhar para o que é que não está funcionando realmente para mim. Né? E ir atrás das causas raízes, né? Ou da causa raiz. Onde está a origem? Muitas pessoas ficam na reclamação, reclamam do marido, reclamam da mulher. Tá, mas onde está a causa? Vamos olhar, será que é só o outro? Ou será que tem questões em você que você precisa mudar? Porque enquanto você não olha o que não está funcionando para você, na relação de você com você mesmo, na forma como você recebe do mundo. Então, às vezes, tem pessoas que qualquer coisa que você fala, você me ofendeu, olha, você não me valorizou, você me sabotou. E nem sempre é isso, é como eu recebo. Será que eu estou com o coração aberto para receber, sem julgamento? Ou será que eu continuo julgando e dizendo que eu não recebo o suficiente, que não é do jeito que eu quero? Então, analisar como você recebe a vida e as dádivas que a vida te dá é o caminho da sabedoria, do Espírito Santo. Do Espírito Santo, exatamente. Lídia, minha flor, você tem mais algo a dizer? Agradecer, né? Mais uma vez. Antes da gente encerrar, eu sempre peço, né, para o nosso convidado, a nossa convidada, trazer algo do seu coração e passar uma mensagem, né, para os espectadores, porque a gente bate esse papo, mas sempre sobra um resumo, né? Uma síntese geral de algo que você sinta que realmente é importante, que você queira trazer do seu coração para as pessoas que estão nos assistindo. E, antes da sua mensagem final, quero lembrar você que a gente fica muito feliz quando você comenta os vídeos, os episódios, quando você compartilha com alguém que possa estar precisando, que o nosso conversa aqui, o nosso bate-papo tão profundo e emocionante possa ser uma contribuição. Dá aí o seu joinha se você gostou desse vídeo e esteja conosco nos próximos episódios. Para nós é uma grande honra, um grande prazer ter você com a gente, como é uma grande honra e um grande prazer ter você como minha amiga e saber que aqui nos States, né, a gente está conectada, né, pelos caminhos, pelos fios aí do coração. E é desse coração que eu gostaria que, através do seu coração, que você transbordasse, então, algo para as pessoas que vão te assistir, falando lá naquela câmera. Então, voltando à questão, né, do coração, abra o seu coração, né? Abra a sua casa e abra-se a esse Deus Pai maravilhoso que nos trouxe para esse mundo, né? E tenha confiança. O seu coração é um lugar de amor, né? E toda vez que você abrir o seu coração, você está se abrindo a esse amor para ele entrar e para ele transbordar também. E quando isso acontece, não tem como errar, né? É tudo de bom. E é isso. É isso. Tenha fé. Acredite, ele está contigo. A gente nunca está sozinho, né? Gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Soul Phoenix Podcast. Siga-nos aí nas redes sociais, Instagram e etc, etc. E um grande beijo no seu coração. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, assim tchau. Seja.